Nesse exemplo aqui, voltando então, a gente está observando uma situação onde a gente tem desnaturação e renaturação das proteínas. Então, aqui a gente tem uma proteína no estado nativo, ou seja, ela a função dela é nesse estado, nessa estrutura, com essa conformação. Então, por isso que está aqui estado nativo, cataliticamente ativo, tá? Ela é uma proteína que tem uma função catalítica, uma função de acelerar reações. Aí a gente adicionou ureia e mercaptoetanol, duas substâncias químicas que vão fazer o quê? Vão desnaturar essa proteína. Então, ó, tá vendo aqui em amarelinho as ligações? Essas ligações, elas vão ser clivadas, elas vão ser quebradas. E olha o que acontece com a proteína que tinha essa conformação estrutural, ó. Ela passa para um estado que é chamado de não dobrado, né? Ou inativo. Então, as ligações, principalmente as pontes de sulfeto, elas são reduzidas. E gerando esses resíduos de cistina que a gente vai vendo por aqui em amarelinho. A partir da hora que eu tirei desse ambiente a ureia e o mercaptoetanol, essas duas substâncias químicas, essa proteína ela volta ao seu estado natural, ao seu estado catalítico. Então, por que, vou dar um exemplo aqui da questão da ureia, por que a ureia é extremamente tóxica e nós eliminamos ela na urina? Um dos motivos é exatamente esse. Se eu permanecer com essa ureia na corrente sanguínea, eu vou, e ela é um produto do metabolismo de proteínas, eu gero ureia todos os dias, né, pensando como mamífero. Se eu permanecer com essa ureia, ela vai causar isso aqui nas minhas proteínas, principalmente aquelas que têm ponte de sulfeto. São proteínas estruturais. E eu não vou conseguir ter uma função para elas. Então, por isso que eu removo essa ureia. No caso aqui, é um exemplo clássico da gente pensar nisso. Então, aqui a demonstração foi a renaturação da ribonuclease, desnaturada e dobrada. Ribonuclease é uma enzima do ribossomo. Então, é uma enzima do ribossomo, uma enzima importante para a síntese, uma enzima catalítica, é uma enzima que favorece uma função. Então, só para vocês observarem que é possível isso. Em todos os casos é possível isso? Não, não é possível em todos os casos, tá? E vamos para frente, tá? Como atividade, eu vou pedir que vocês deem exemplos de proteínas de sustentação, proteínas de transporte ou transportadoras, proteínas de proteção, catalisadoras, motoras, hormonais e membrana, tá? No máximo 2 exemplos. Então, 2 exemplos de proteínas de sustentação. Na própria aula eu já disse algumas delas que estão ali listadas. Então, só coloca lá nominho delas de 2 proteínas e ponto. Não precisa explicar nada, eu quero só exemplos para aí vocês fazerem a correlação. Tá? Para finalizar, então, essa aula, eu quero agradecer vocês e dizer que nesse slide que é impossível a gente colocar em um único slide ou numa única aula, tudo que a Laura aprendeu. Mas é porque a Laura, ela aprendeu já há um tempo e ela vem repassando esse aprendizado, esse conhecimento e aprendendo todos os dias, estudando e lendo e buscando novas informações para vocês. Mas é impossível a gente colocar isso num slide, numa única aula, tá? Tudo que eu aprendi, tudo que eu deveria agradecer e tudo que eu ainda espero de vocês, meus estimados alunos da bioquímica, da medicina veterinária e da zootecnia. Então, eu quero agradecer muito vocês. Eu espero aprender com vocês. Tá? Então, esse é o objetivo da finalização dessa aula. Aqui possamos aprender juntos. E assim como a gente termina nessa imagem, é como se eu fosse a condutora de vocês. Então, eu conduzo vocês pelo caminho, um caminho que pode ser desconhecido, pode ser um pouco conhecido, mas ele vai se ampliando, né? E ele vai se constituindo. Um caminho para chegar ao final e obter o sucesso e o sonho e o desejo de se tornar o profissional que vocês vieram buscar. Então, muito obrigada pela atenção, pela dedicação e por vocês me ouvirem e por não desistirem, tá bom? Obrigada, gente. Beijo, gratidão.